Todo mundo vendo tudo? Tudo ok? Vai dando okzinho aí. Vamos começar? Vamos começar. Show de bola. Por que eu resolvi falar novamente? Porque quem já me acompanha, tem gente aqui que já me acompanha há muito tempo, mas há muito tempo, tem gente que está desde a minha primeira mentoria que eu fiz e está aqui, me acompanham, acreditam no meu trabalho, tem resultados, mas eu precisava trazer de novo, elucidar vocês, trazer lucidez para vocês. Por quê? Porque por trás de tudo que eu já passei aqui todo esse tempo, todas as mentorias que eu fiz, nós estamos num momento desafiador. Que momento desafiador é esse, Marcela? Pelo amor de Deus. Nós temos o Instagram, a rede social. Nós estamos no momento onde pessoas estão mudando de comportamento, um comportamento social, coletivo, e elas não estão conseguindo mais internalizar conhecimento. E, obviamente, quando uma pessoa ela não tem uma acessibilidade de comunicação, uma comunicação assertiva, a forma de conduzir o comportamento dela, porque ela está sendo influenciada por esses ruídos que a gente está passando agora, vai repercutir em quem? Em todos que estão ao nosso redor. Então, mãe, pai, irmão, marido, vizinho, o síndico, o chefe, estão dentro desse mundo virtual na qual nós estamos vivendo. E que mundo virtual é esse? Um mundo onde tudo é muito rápido. O nosso cérebro está se adaptando a informações de forma muito rápida. Estamos tendo um bloqueio da nossa neuroplasticidade. Como assim, Marcela? Neuroplasticidade é a facilidade que os nossos neurônios têm quando tem um conhecimento novo. E quando você tem diversas informações utilizadas pelos nossos sentidos, principalmente o sentido visual, nós temos um conflito. Então, vocês podem perceber, gente, pode perceber e me fala se eu estiver errado. Ou tem uma vizinha, ou tem uma amiga, ou é a família, ou é no trabalho, ou é na vida de vocês mesmos. Está tendo grandes momentos de desafios. Pessoas passando por situações desafiadoras em suas vidas. Seja na saúde, seja na carreira, seja no dinheiro e seja no relacionamento. Então, estamos todos no momento, energeticamente falando, já que somos seres humanos dotados de energia, um momento desafiador. Marcela, você está falando para a gente não consumir internet? Não. Você está falando para a gente não entrar no Instagram? Não, que eu não vou vir com demagogia, até porque eu tenho uma página no Instagram. Eu preciso que vocês me enxerguem para vocês chegarem até aqui. Eu não estou falando isso. Só que como a nossa mente está em adaptação dessa mudança virtual que está chegando para a gente de uma forma muito latente, muito veemente, isso está gerando um conflito. Então, pessoas estão adoecendo mentalmente. Marcela, explica só um pouquinho melhor para eu poder entender. Então, tá bom. Experimenta pegar o celular e começar a ver um monte de vídeo, um atrás do outro. Você consegue sair com facilidade? Cara, eu vou parar a internet para ler um livro. Você consegue parar de olhar para o teu celular e fazer uma respiração de 3 minutos? Você consegue pegar o tempo que você fica na internet, no Instagram, no TikTok, seja o que for, dividir ele em 2 partes e uma dessas partes você utilizar para conhecimento de si? Não. Então, nós estamos num momento desafiador. Então, por isso que eu trouxe novamente essa aula. Mentalidade magnética, tudo começa na mente. Quando você muda, tudo muda. E o seu comportamento influencia nos seus resultados. E o comportamento de outrem também. Então, se as pessoas estão energeticamente, fisiologicamente, em conflito mental, isso vai repercutir aonde? Nas nossas vidas.
E eu não estou falando isso somente de você, eu estou falando de mim também. Eu também estou passando por esse momento na qual pessoas estão se relacionando, ou pessoas que já são do meu meio, trazendo para mim, de forma direta ou indireta, tudo isso que está acontecendo, esse conflito. Então, nós estamos no momento imediatista, no momento de prazeres imediatos, um momento de looping dopaminérgico muito grande, não estamos dando conta desse movimento, dessa evolução, que é para a gente utilizar. Eu tenho posto isso um pouco lá no Instagram, falando sobre isso, o perigo, né, que tá a gente ficar o tempo todo ali na internet. É muita informação, informação muito diversificada. E foi a respeito até do post de ontem que eu coloquei. Dá até uma dor no coração, porque você está vendo todo mundo produtivo, você está vendo todo mundo acordando 5 horas da manhã, você está vendo todo mundo fazendo 1000 coisas, você está vendo tudo de tudo. E você está colocando aquilo na tua cabeça e você está começando a ficar doente, disfuncional emocionalmente, porque você se sente culpada, a tua autoestima vai lá no pé, você procrastina, a ansiedade vem igual um furacão e você não consegue diariamente edificar a sua mente de forma que você consiga ter sucesso na tua vida. Então, por isso que eu trouxe novamente essa aula. Então, por isso que eu estou falando, porque tem muita gente aqui que já me acompanha já há bastante tempo, tá? Então, é isso. Tudo começa na mente. E quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, inclusive os resultados, tá? A aula de hoje não vai ser uma aula demorada. Eu preciso que essa aula seja... Ué, gente, o que está acontecendo aqui? Espera aí. Vamos dar aquela relembrada, que eu sempre falo, nós somos um personagem, é uma mistura das referências dos nossos criadores, dos cuidadores, das pessoas que conviveram com a gente. Pai, mãe, irmão, professor, escolinha, vizinho, coleguinha. Nós somos toda essa referência da nossa infância. Então, tudo que a gente participou e experienciou, vivenciou ou foi diretamente nos falado, a gente traz como referência. Tudo isso é como se a gente tivesse uma caixa aberta até mais ou menos de 7 a 9 anos. Tudo que acontece, mas tudo entra na nossa mente de uma forma muito latente. Então, assim, quando eu vejo uma situação com meu pai e com a minha mãe em discussão, tá? Hoje você vai ver seu pai e sua mãe discutindo e para você, discutem pra caramba. Mas lá, quando a gente é criança, isso entra no foco informação e referência na nossa mente de forma muito latente. Então, tudo que a gente passou, tudo que a gente experienciou, todas as referências que a gente teve, de todos que conviveram com a gente em diferentes níveis, entra como uma referência para a gente ser, pensar e sentir hoje quanto adulto, tá? Por conta disso, por conta da criação que a gente teve, dessas referências, da educação, do lugar onde a gente convivia, do país, da cultura religiosa, da cultura social, tudo isso, né, envolvendo, que traz referência para a gente, cria-se feridas. Por que ferida, Marcela? Porque se eu vejo tudo de forma muito latente, ou eu estou muito triste, ou eu estou muito feliz. Ou eu ganhei o docinho que eu queria, que eu pedi para minha mãe, ou eu estou muito irritado, com muita raiva, muito triste, porque eu não ganhei esse docinho. Não existe esse meio termo que nós, adultos, hoje, conseguimos administrar, manipular, tá? Essas feridas, que vocês já sabem, abandono, injustiça, humilhação, rejeição, violência intrafamiliar e medo do desconhecido. Todas elas entraram na nossa vida, todas elas entraram como referências nossas. Todas as dores que a gente teve lá atrás entraram em algum tipo dessas feridas aqui.
Umas são mais e outras são menos. Mas em algum momento a gente teve essa ferida. Então, do abandono. Ah, minha mãe me deixou na casa da coleguinha e demorou para me buscar. Abandono. Não adianta. Entrou desta forma na sua mente. Foi a forma que você interpretou a situação que você experienciou. A injustiça. Minha mãe brigou comigo e não brigou com meu irmão, sendo que o meu irmão era o culpado. Entrou essa ferida em você. Humilhação. Minha mãe brigou comigo perto da minha coleguinha da escola. Rejeição. Não, eu não quero você aqui agora. Vai para a cama, vai dormir. A violência intrafamiliar pode ser direta ou indireta, a violência que a gente assistiu e experienciou dentro do ambiente onde a gente vivia. Então, a violência pode ter existido, sim. E o medo do desconhecido é uma ferida que tem pouco tempo, estudado pelos psicólogos, que o medo do desconhecido faz com que a criança, tudo aquilo que ela não tem posse de conhecimento ou de como ela vai reagir, ela tende, né? Você já viu como é que a criança funciona? Vai falar com o titio, primeira vez que viu o titio, como é que é essa criança? A maioria das crianças fica com aquele receio, né? Vai para um lugar novo, vai para uma festa nova. Até a criança se adaptar, até a criança entender que tem outras crianças, ou que o titio é legal, ou que aquele lugar é bom, né? Ela vai interpretar aquilo dali como uma ferida do medo do desconhecido. Então, dependendo da ferida que você traz, depois desses 7 a 9 anos, ela vai ficar aí colada em você. E, obviamente, que o seu cérebro vai gerar em você um mecanismo de defesa, que são os nossos complexos de inferioridade. Gente, é um mecanismo de defesa. Ele fazer com que você tenha baixa autocapacidade, que você se olhe assim, o teu cérebro interpreta que esse complexo vai minimizar as dores que você sentiu antes, as dores que você sentiu quando criança. Então, esse complexo de inferioridade, ele mexe com a sua autoestima, o seu amor próprio, autocapacidade, autoconfiança e automerecimento. Então, ele precisa começar a reverberar na sua vida pequenas situações que mostrem que você tem esse complexo de inferioridade. Então, quando a gente fala assim, vamos melhorar sua autoestima e sua autoconfiança, é muito lindo, só que a gente precisa entender a raiz. Por trás desse complexo de inferioridade, há feridas referenciadas da nossa infância, tá? A gente sabe que o nosso cérebro é dividido em dois, a parte consciente e inconsciente. O nosso inconsciente, ele que comanda tudo que a gente pensa, sente, age e reage na nossa vida. Muitas coisas que a gente faz, quantas coisas a gente não faz? E que a gente fala assim, gente, conscientemente eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter namorado fulano, eu não queria ter entrado nesse relacionamento, eu não queria ter tido essa amizade, eu não queria ter essa vida na carreira que eu tenho, eu não queria ter essa escassez no dinheiro que eu tenho. Conscientemente, você quer vivenciar algum tipo de drama, de caos na sua vida? Por que será que você passa por isso? Porque conscientemente você não quer. Quem que comanda essa logística do ir e voltar? Emanar, reverberar e atrair o nosso inconsciente. E o que está no nosso inconsciente? As nossas feridas que geraram o nosso complexo de inferioridade. O inconsciente precisa ser trabalhado de forma certa e assertiva com respiração presente, é onde eu entro, que nós estamos nesse conflito social, tecnológico, cultural. Eu não estou tirando tempo para viver o momento presente. Ou eu estou muito lá atrás, ou eu estou muito lá na frente. Ansiedade, depressão, procrastinação, as doenças psicossomáticas. Eu não consigo viver o momento presente. Sabe aquela história? Mas e se acontecer? E se eu sair com o carro e for assaltado, o pneu furar e eu estiver sozinha e eu não conseguir reboque? É um pensamento. Mas é o real? E eu não consigo diferenciar isso porque quem está manipulando tudo isso é o meu inconsciente.
fazendo como um mecanismo de defesa para te preservar. Olha que coisa utópica. Ele, para nos preservar da dor, ele reverbera do mesmo. Alinhamento mental. Se o meu inconsciente entende que autoestima, baixo amor próprio, baixa autoconfiança, baixa autocapacidade, e que as minhas feridas são muito latentes, a ferida do abandono e da rejeição são muito latentes, o que eu preciso fazer com a minha mente inconsciente? Eu preciso alinhar. Eu preciso sair desse modo mecanismo de defesa, alinhando a minha mente. Como que eu faço isso? Mandando mensagens para o meu cérebro inconsciente, dizendo para ele que aquilo dali não é real, não existe. E esse alinhamento, ele precisa ser de uma forma assertiva. Não é somente escrever, não é somente falar frases de afirmações. Imagina, gente, se frases de afirmações desse certo para todo mundo. Estava todo mundo rico, milionário, morando em Dubai. Correto ou não? Porque o que tem gente fazendo afirmação positiva? Sabe aonde que está ali a grande virada de chave? Quando eu, com autoconhecimento, quando eu me conheço, eu sei definir bem as minhas feridas e os meus complexos. Como que eu consigo identificar isso? Com os padrões da minha vida, com os padrões dos desafios que eu passo diariamente. Então, se eu passo por relacionamentos com muita dependência emocional, eu consigo, com muita maestria, entender quais são os meus complexos e quais são as minhas feridas. Não adianta eu só alinhar a minha mente com a respiração presente, com as afirmações, com os desenhos, com o organograma, com a forma como eu quero reverberar lá na frente, em todas as áreas da minha vida, se eu não sei de onde que está vindo o que eu estou emanando para o universo. Então, é aí que está a virada de chave. E esse momento aqui é um momento que é desconfortável. E é um momento na qual as pessoas não querem ter acesso. As pessoas querem tudo pronto. Porque se eu assisto 562,98 vídeos por dia no Instagram, para que eu vou parar o meu tempo para assistir alguma coisa, ou ter uma mentora, ou assistir um podcast, ou assistir uma aula de 1 hora para poder tentar entender o que... Fazer exercícios também, né? Tem exercícios sistêmicos. E fazer também terapia para poder tentar entender quais são as minhas feridas e quais são os meus complexos. Então, isso é uma decisão difícil, desafiadora. As pessoas que dão mentoria de desenvolvimento pessoal, de cura do feminino, como eu e a Jéssica, estão tendo dificuldades. Porque as pessoas querem tudo pronto. Me mandam um script, o que eu tenho que fazer? Mas elas não querem olhar para si. Infelizmente, a gente só consegue identificar os nossos padrões e entender o que a gente quer e o que a gente não quer quando a gente reconhece as nossas feridas e o complexo de inferioridade. Tá? E reconhecer isso traz a dor, porque você vai tendo tomada de consciência. Tomada de consciência, expansão de consciência. E isso faz com que dói. E muitas das vezes elas querem que a gente mastigue e entrega pronto, mas não existe uma receita pronta. Não existe. Cada um é um ser individual. Individuais. Muito, muito. E as nossas referências também é individual. Os nossos pais, ou as pessoas que nos trouxeram essas referências, é individual. Tá? Lembrar que somos feitos de uma tríade que precisa estar alinhada com o que almejamos e nos curamos. Pensar, sentir e agir. Quer entender o que acontece dentro da sua mente de forma assertiva? Olha para a sua vida de agora. Pega cada área da sua vida e coloca ali o que eu penso sobre isso, o que eu sinto sobre isso e como ação, como eu ajo sobre isso. É bom ou ruim? Tá dando certo ou não? Tá ok? Tá do jeito que eu gostaria ou não? Pronto. Eu não preciso te provar nada. Você pode olhar para a sua vida, para o teu cenário hoje, e você sabe se você está satisfeito ou não. Como saber se a lei da atração vai funcionar na minha vida? Isso é a lei da atração, e não é essa lei da atração banal, que está banalizada na internet. Eu digo que a lei da atração
ela é um reflexo daquilo que você olhou para você. E ela só vai funcionar se você fizer isso que eu estou te falando. Autoconhecimento, autodesenvolvimento. Entender os seus padrões mentais. Entender os seus padrões de pensar, sentir e agir. Somente com isso. Essa lei funciona para todos nós. A questão é que atraímos o que queremos e o que não queremos. Lei da atração é um estilo de vida, não é uma técnica. Se tornar uma pessoa magnética exige uma prática diária. Então, quem convive comigo, quem já participou das nossas mentorias, tanto a comunidade quanto a minha individual, quanto a da Jéssica, sabe que a gente tem toda uma dinâmica, obviamente, cada um dentro do seu tempo, dentro do seu dia, dentro da sua dinâmica diária, mas que é preciso edificar uma tríade de extrema importância para você o tempo todo estar alinhando a sua mente. E isso é diário. Isso não é hoje, daqui a uma semana. Isso são todos os dias. Porque imagina, você viveu uma vida até agora, vivendo com essas feridas e com esses complexos. Você acha que uma vez, a cada semana, você consegue mandar outra mensagem para o seu inconsciente? Não. Então, é todo dia. É uma vigilância. É uma autopercepção que você tem que ter de você. Todos os dias. Viva uma vida leve, sem muita culpa do passado, se autodesenvolvendo diariamente, vigiando seus pensamentos, seus sentimentos e emoções e a forma como você se comporta diante dos desafios. Todo mundo precisa fazer isso, inclusive eu, inclusive a Jéssica. Nós passamos por desafios e o tempo todo a gente tem que estar se vigiando, porque o padrão, a ferida e os complexos, eles não saem de dentro da gente. Eles são transmutados, eles são vigiados e você vai ter que desconfortavelmente mudar aquilo dali no momento. Então ninguém quer fazer isso. É mais fácil ficar num relacionamento dependente, é mais fácil eu não ter dinheiro, é mais fácil eu continuar no mesmo emprego, é mais fácil eu continuar onde eu moro, mesmo não querendo, é mais fácil tudo isso do que eu ter que fazer esse trabalho. E é o que eu digo sempre, escolha as lutas, as guerras que vocês querem para a vida de vocês. E se é uma luta, autoconhecimento, se autoconhecer, se autodesenvolver, escolha pelo menos essa. Porque a guerra e a luta, ela existe dentro da sua vida hoje. E todos os dias. Eu tenho que vigiar os meus padrões, que estão correlacionados com os meus complexos e com as minhas feridas, diariamente. Se eu não olhar para isso, eu vou dar voz para os meus padrões, para o mecanismo de defesa que o meu cérebro encontrou para me manter na zona de conforto, que não é nada confortável, né? A lei é igual à gravidade, funciona o tempo todo, como a maçã que cai. Tem alguma diferença? Não. Muda alguma coisa? Não. É um imã, frequência, a forma como você vibra a maior parte do tempo. Como é que são os seus pensamentos sobre você, sobre as áreas da sua vida, sobre o mundo? Como são seus sentimentos, as suas emoções sobre você, sobre o mundo, sobre as áreas da sua vida? E como que você age, é o comportamento que você tem. Tem um exemplo que eu sempre dou, eu quero emagrecer 3 quilos, mas eu como 3 brigadeiros por dia. Gente, não vai bater, não bate. A lei da atração nada mais é do que um espelho futuro. Mas ele só vai dar certo se você se comportar como tal. Estamos todos conectados, universo, planeta, pessoa, tudo que está na mesma frequência que a sua se conecta. Então, se eu estou numa baixa frequência de pensamento sobre mim, o que você vai ter? O que vai se aproximar de você? Situações caóticas, pessoas com o mesmo nível de pensamento sobre si. Já viu aquela história, quando a gente está passando por um momento desafiador na vida, a geladeira quebra, o fogão dá problema, o carro tem que ir para o mecânico? Porque eu estou vibrando nisso. Porque eu estou alimentando o que está no meu pensamento e no meu sentimento.
Nosso campo vibracional vem do inconsciente que gera o pensar, sentir e agir. Ele emana uma frequência e nos devolve do mesmo. Então, você hoje, a vida que você tem, se não condiz com aquilo que você quer, você não está de forma equivalente com o que você está vibrando, com o que você está emanando, com o que você está mandando para o universo. Exemplo, me sinto feia e com excesso de peso. Automaticamente não sou capaz. Olha o complexo de inferioridade aí. Vou pensar como se eu fosse feia, vou sentir como se eu fosse feia e vou me comportar de acordo com esse medo de estar feia para o mundo. Percebe como tudo se enquadra? E aí eu vim trazer para você o sistema ativador reticular, que é o grande vilão, entendeu? O vilão do bem. Existe vilão do bem, gente? Jéssica, me ajuda aí. Ele é o vilão, porque ele nos sabota. Mas ele também transforma. Ele faz as duas coisas. Depende de como que você vai fazer isso funcionar. A lei, após estudos na física quântica e na neurociência, fala de um local no cérebro que age diretamente na lei da atração. É como se fosse um rádio, que a gente chama de SAR, Sistema Ativador Reticular. Ele é a rádio, a sintonia que a gente coloca. Já viu como é que é o rádio? Antena 1, 98, estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? Tem gente de outros estados aqui. Antena 1, FM, Rádio Cidade, enfim. Eu não consigo fazer isso? Assim é o nosso sistema ativador reticular. Já perceberam que acontece algumas coisas clássicas com você? Você não tem motivação, energia para alguma coisa, ou que aquilo que você deseja não é para você, você tem aquela sensação, gente, não vou nem me imaginar morando numa casa de 1 milhão. Isso não é para mim. E veja bem, eu não estou falando dessas coisas malucas, não. Que de hoje para amanhã tu vai ganhar R$1 milhão, não. Eu estou falando de coisas palpáveis, de coisas progressivas, de coisas graduais, com o movimento que você vai fazer diariamente. Igual calçar o tênis. Quando a primeira vez que você foi ensinado a amarrar o tênis, como é que você fazia? Você levava 30 minutos para amarrar um tênis. Conforme você foi fazendo aquilo dali, o que aconteceu na tua vida? Você hoje calça o tênis que você não lembra nem como é que está calçando, porque já virou automático. E o nosso cérebro, ele é assim. Tudo que você faz com constância vira hábito. Virando hábito, ele é automático. Nem traz mais desconforto. Pensa negativo sobre o que almeja. Isso é explicado pela ciência. É o seu GPS, o SAR, o sistema ativador reticular, que está o quê? Desalinhado. Ele está sintonizando no quê? Então, vamos lá. O sistema de ativação reticular é uma região do cérebro localizada na parte central, a mais primitiva do nosso cérebro, um feixe de fibras nervosas, conhecida como tronco cerebral. Desenvolvido na infância, muito parecido, que é o momento que você está desenvolvendo o seu ego, que é entre o consciente e o inconsciente. Quando você enche essa caixa de muita informação, de repente se abre um outro canal dessa caixa e que faz você olhar o mundo conforme essas referências. Isso é o nosso ego. Aí eu não tenho ego. Tem. Nós precisamos dele. Inclusive, é ele que faz o filtro. Desenvolvido na infância, parecido com ego, ele atua como um filtro, selecionando as informações que serão processadas pelo seu cérebro e nos ajudando a direcionar nossa atenção para o que é importante no momento. Funciona como um gatekeeper. O que é gatekeeper? Entre o ambiente externo e o seu interno. É rápido, controlando a quantidade de informações que recebemos e processamos. O que faz o SAR? Tá bom, Marcela, legal, já entendi. O que faz o SAR? O SAR, ele tem umas funções de muita importância para a nossa sobrevivência. Número 1, sono, vigilância, respiração, nossos batimentos cardíacos. Quando estamos ansiosos, em estado de alerta,
todo o nosso corpo fisiologicamente entra num estado funcional diferenciado, o que desalinha o SAR. Quando você está ansioso, o que acontece com o seu sono? O que acontece com seus batimentos cardíacos? O que acontece com a sua respiração? O que acontece com a sua vigília? Você fica, ai, tomei um susto, ai, meu Deus do céu, porque você está ali reverberando a ansiedade de alguma coisa. Você tem uma conta para pagar, a conta de luz vai vencer amanhã, vão cortar a sua luz. Você entra num estado de ansiedade. O que acontece com a sua respiração, com seus batimentos cardíacos e com o seu sono? Ele também tem a função da motivação, gente. É ele que nos ajuda a ir para a academia ou não, eu levanto o dedo. Se eu não olhar para essa motivação aqui do meu SAR, meu amor, eu tô ferrada, que eu não boto o pé na academia. Porque eu não gosto, porque é desconfortável, porque eu sinto dor. É uma luta. Então, o SAR também é responsável pela nossa motivação. Mas para haver motivação, seus desejos precisam estar claros, clareza. Para que eu vou me motivar se você não sabe o que quer? Tá bom, eu quero emagrecer 3 quilos. Para quê? Aí é que entra o momento em que a gente precisa de autoconhecimento, de viver o presente. Porque muitas das vezes eu não quero emagrecer porque é algo que eu quero. Eu quero emagrecer porque eu quero ficar parecida com alguém. Porque eu vi uma blogueira, porque eu vi uma influenciadora, porque eu vi a Marcela, porque eu vi a Jéssica, porque eu vi alguém e eu quero ser igual a ela. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Você acha mesmo que o seu SAR vai sintonizar de forma genuína, clara, assertiva para o universo, de forma que devolva para você aquilo que você quer? Para te dar motivação? É cíclico. E se você está se comparando, é porque você tem algum complexo de inferioridade que está ali o tempo todo batendo na tua porta. E se você tem um complexo de inferioridade que está batendo todo na tua porta, por trás dele tem uma ferida latente e não está sendo olhada, vigiada, reestruturada, desconstruída, construindo novas informações para o seu cérebro. Gente, é tudo isso aqui. E tudo começa quando você decide fazer uma mudança. Estudar, conhecimento, sei estudar. Ele também é responsável pela nossa energia. Para que gerar energia se seus sentimentos são contrários? Se os sentimentos são contrários, por que eu quero energia se eu já me sinto feio, gorda, horrorosa, ninguém me quer, ninguém me ama? Eu vou para academia? Não, vou comer mais. Meu cérebro está acostumado a comer bastante. Prazer imediato. Não liberamos os hormônios necessários. O nosso corpo, fisiologicamente, está interligado com o nosso inconsciente. Tanto que as doenças estão relacionadas. Então, se eu não tenho motivação, se eu não tenho energia, porque eu tenho um complexo de inferioridade, porque eu tenho uma ferida que eu não olho, que eu não vigio, o que eu vou liberar aqui no meu corpo? Faz um examezinho de sangue. Tina, como que pode? Minha testosterona está alta, minha progesterona está baixa, meu cortisol está lá no ápice. Então, se eu não tenho os hormônios necessários para nos dar energia, como que eu vou ter motivação para emagrecer os tais 3 quilos? Existe um estudo que diz que os depressivos não têm uma meta a ser conquistada. Pessoa que é depressiva, ela não sabe o que ela quer. E os estudos falam sobre isso. As pessoas que possuem a doença depressão, a doença emocional, a disfunção emocional de depressão, não fazem a menor ideia de como elas querem estar daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, o que elas querem para a vida dela. O SAR também está no nosso autocontrole. A disciplina em prática. Se eu não trabalho a disciplina, o SAR desfoca para a autossobrevivência. O que ele faz? Quando eu não estou me alinhando
quando eu não estou utilizando aquilo que eu tenho que ter ciência, vigilância dos meus complexos, das minhas feridas, para onde que o meu SAR vai? Autossobrevivência, luta e fuga. Então, ele vai te dar medo, ele vai te dar ansiedade, ele vai fazer com que você coma, ele vai fazer com que você fique no celular, ele vai ficar trazendo prazeres imediatos, ele vai ficar o tempo todo te puxando para jogar, para sexo, para pornografia, para bebida, e por aí vai. Exemplo, a disciplina em prática. Já dei esse exemplo, né? A autossobrevivência, ela está totalmente ligada com o nosso cérebro primitivo. Lá atrás, o nosso cérebro só precisava se importar com o quê? Comer, sobreviver, lutar ou fugir. SAR, portal do consciente e o inconsciente. O nosso cérebro processa 400 milhões de bits de informações por segundo. Tudo bom? Eu estou aqui conversando com vocês, mas o meu cérebro, ele sabe que tem uma plantinha ali na frente, que o ar-condicionado está ligado, que o meu marido está lá no quarto, que minha cachorra está aqui do lado, que tem água aqui, que meu celular está aqui do lado, que a luz do banheiro está acesa, que a luz do quarto está acesa. Ele está pegando toda essa informação aqui, ó. Visual, no meu campo visual, no que eu estou sentindo, no que eu estou ouvindo, no que eu estou sentindo de cheiro, o olfato. O que eu estou sentindo na minha boca. Somente 2.000 são processados no consciente. Que, gente, senão a gente desmaia, a gente morre. 99,99% das informações nem são notadas. Uma luz acendeu ali na vizinha da frente. Meu cérebro, ele registrou isso. Mas eu não noto, porque ele não traz isso para o meu consciente. Ele só traz 2.000. O SAR é que filtra o que é importante ou não. É ele que diz para você o que é importante ou não. Reações do SAR. Seu nome. Automático. Experimenta estar no aeroporto, a mulher está falando um monte de coisa e ela, de repente, soltar o teu nome. O que vai acontecer com você? Opa, peraí. Falar da placa do seu carro. Falar de alguém que é parecido com o seu filho. Você já pega e olha para o filho, meu Deus, está aqui. Então, o SAR está totalmente interligado, por ele estar o feixe fibroso dele está no nosso cérebro primitivo, ele está totalmente ligado com a nossa sobrevivência. Informações momentâneas. Exemplo, preciso lembrar de algo. Acionamos o SAR. Amanhã eu preciso acordar às 7 horas, eu não posso esquecer, porque eu tenho que ligar para minha mãe, porque é aniversário da minha mãe, e ela acorda às 6h59, 7 horas eu tenho que ligar, porque eu quero ser a primeira. Tu vai mandando isso aqui, o teu SAR, ó, pode perceber, tu não precisa nem botar para despertar. Se você fizer isso com veemência, tu não precisa nem despertar o celular. Tu vai acordar, certinho. E é por isso que eu tenho que dar clareza. Minha mãe é importante, é o amor da minha vida, ela é uma mãe muito boa. Eu estou dando clareza para a minha ação. Acionamos o SAR ou quero ganhar dinheiro. Já dei clareza, já trabalhei minhas crenças. Na hora que surgir algo que me levará para ganhar esse dinheiro, ele aciona. Então, vamos dar o exemplo. Cara, não quero mais trabalhar onde eu trabalho, eu quero um emprego melhor, eu quero uma oportunidade melhor. Eu dei clareza, eu olhei para os meus complexos, eu olhei para minhas feridas, eu estou fazendo isso todos os dias, eu estou visualizando, eu estou alinhando, eu estou em vigília, né? Eu estou vigiando os meus pensamentos, a minha conversa interna comigo sobre mim, sobre o mundo, sobre o que eu quero, está muito claro, está muito assertivo. Meu amor, tu vai na padaria comprando pão, vai aparecer uma pessoa, vai começar a conversar com você e vai te dar uma oportunidade de trabalho. Mas se você não está dando clareza, essa pessoa pode vir aparecer e você nem se tocar que você não gosta de um emprego. Inclusive, você vai recusar. Então, o SAR funciona como um GPS,
onde você toma uma decisão, coloca o destino com clareza. Os caminhos vão sendo filtrados. É exatamente um GPS, gente. Você, quando vai para um caminho, você não tem que colocar o endereço com número? Você não tem que dar clareza para esse GPS? Assim é o seu SAR. Por isso a importância da distração, olhar, vigiar. O que está te distraindo para você chegar até onde você quer? É o relacionamento? São os desafios? É o problema com a sua mãe? É o problema com o seu filho? Ambiência. Que ambiente que eu estou andando? Ah, eu quero encontrar um cara muito legal no relacionamento saudável. Mas para onde que eu vou? Esse cara que eu penso, que eu quero na minha vida, que eu quero dar clareza, que eu quero trabalhar, é o mesmo que frequenta onde você está indo? Com as pessoas com quem você está andando? Então, vai aparecendo conforme o nível de cura interna e com conexão com você. Como eu digo, eu olho para os meus complexos, eu olho para as minhas feridas. Eu estou me autoconhecendo, eu estou em vigilância e eu estou transmutando essas informações do meu cérebro, que é o mecanismo de defesa, de outra forma. Eu estou utilizando a maior inteligência, a potência máxima que eu tenho. Mas a meu favor, não contra mim. E para que eu faça isso, eu preciso ter essa cura, essa reconexão comigo. Até botei assim, sem ansiedade. Gente, a ansiedade, ela é bom para a gente. Ela é boa, né? Nós precisamos do medo, da ansiedade, a gente precisa disso tudo para a gente sobreviver. A ansiedade, às vezes, é que faz você parar. Mas qual nível que está a sua ansiedade? Parar para tomar decisões. Aquela conexão que você está dentro de você, falando para você, não faça isso, não vá para esse lugar, essa pessoa não é legal. Todo mundo tem essa sensibilidade. E é aqui que você se afasta ou se aproxima daquilo que faz mais sentido para você. Aqui entra as crenças. Eu não mereço, dinheiro é sujo. Aqui você procrastina, não tem vontade. Procrastinação não é uma doença, procrastinação também é um mecanismo de defesa do seu cérebro. Se você está com muita informação, você não dá clareza, você não dá direcionamento, entra em conflito. O que o teu cérebro faz? Para tudo, faz com que ela não gaste energia, ela não sabe para onde vai. Então, vai lá no SAI e fala, tira a motivação, tira a energia, porque não tem como. Eu não sei o que ela quer fazer da vida dela. E aí, sabe para onde a gente vai? Para os prazeres infundáveis, para as companhias. E os desafios começam a te distrair. Porque você não sabe mais utilizar aquilo dali. E teu padrão te buscando para aquilo dali. Pode perceber, quando você começa um projeto novo, vou começar a fazer dieta, amanhã eu vou para academia. Chove, o chinelo rasga, o cachorro passa mal, alguém te liga te dando uma notícia ruim, teu tênis de escola, teu carro quebra. Pode perceber. Porque o teu cérebro ele quer puxar você para o padrão. Ele não quer que você gaste energia. Ou você é convidada para sair para jantar, para um rodízio de pizza. São os prazeres imediatos, né? Gente, é impressionante. Aí você tá de dieta, tu vai chegar no trabalho, tem 5 bombons em cima da mesa. Ninguém nunca te deu bombom. De repente tá com bombom ali. Exatamente. São os atalhos, né? Os prazeres imediatos. Os atalhos. Exatamente. E aí você não vai ter motivação e nem energia para falar não para aquele bombom. E aí vira um ciclo. Por isso a gente chama de padrão. E a sua vida que você tem hoje fala para você quais são os seus piores padrões. Os padrões de escassez. Escassez não é ausência de dinheiro. Escassez é você olhar para todas as áreas da sua vida de forma que não está abundante e que faça sentido para você.
E o pior é que quando a gente não desacelera o nosso pensamento e traz a respiração para o momento presente de enxergar, você mesma se sabota sem perceber. Porque você fala assim, ah, só hoje. Exatamente. Já Só viu aquela hoje. história do carro vermelho, né? Passa milhões de carros vermelhos por você. Mas se eu virar para você e falar assim, hoje eu quero que você conte quantos carros vermelhos vão passar por você. O que, que você vai fazer? Você vai acionar um alerta, você vai dar um comando, você vai dar clareza. A Marcela quer que eu conte todos os carros vermelhos que passarem por mim. Eu dei clareza, eu dei o alerta, eu acionei o SAR. O que, que vai acontecer? Não vai aparecer um monte de carro vermelho? Ah, eu acho que eu tô grávida. Isso acontece até com a parte ruim. A lei da atração funciona porque a gente quer e que a gente não quer. Ai, tô grávida. Meu Deus do céu, e agora? Ai, não menstruei. Não posso ter engravidado. Ai, não, 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 não. O que que acontece? Quantas grávidas aparecem no seu dia? Gente, é só você olhar para o outro lado, para o lado do caos. Percebe como está tudo sincronizado quando a gente está no caos? É uma coisa atrás da outra. É uma pessoa para vir te tirar ali, te puxar para o padrão. É a pessoa que fala exatamente aquilo que você não quer escutar. Começa a acontecer tudo. Porque a gente está reverberando isso e está devolvendo o mesmo. Reprogramando o SAR, gente, como é que alinha a parte boa agora do negócio? Pensar na sua meta com clareza. Se imaginar na experiência e, obviamente, se sentir grato sobre isso. O que é se sentir grato? A gratidão, ela é um sentimento. Então, quando eu visualizo algo, vamos para outra parte. Imagina se eu começar a contar uma história triste aqui para vocês. Olha, meu cachorrinho estava ali, aí foi para a varanda, e aí, de repente, ele subiu na cadeira e caiu. Se estrupilhou todo, morreu. Como é que vocês vão ficar? Ai, Marcela, que. Ai, meu coração, ai, coitadinho. Aconteceu com vocês? Não, aconteceu comigo. Mas vocês não sentiram? A mesma coisa é a gratidão. É um sentimento. Então, se eu começo a imaginar, porque você só sentiu porque você imaginou o sofrimento do cachorro, o meu sofrimento, de como que foi a história, meu Deus do céu, deve ter sido horrível, como é que foi? A Marcela desceu, olhar para o cachorro. Aí imagina que eu começo a me imaginar vivendo algo que eu quero, acontecendo alguma coisa que eu quero. Gente, aqui, ó, pezinho no chão. É algo que eu quero, palpável, gradual, progressivo. Eu tenho 140 quilos, eu quero me imaginar com o corpo da Xuxa. Por favor. Tu não vai nem conseguir sentir a gratidão, porque está tão longe. Vamos fazer de forma gradual. A bússola, ela é para 12 meses, mas você tem ainda uma vida inteira. Bússola é uma mentoria que eu e Jéssica a gente dá, tá? Mas não se vende mais. Ela foi do final do ano para cá. Então, a gratidão, ela é um sentimento, porque eu estou pensando, gente, imagina amanhã entrar um dinheiro na minha conta, alguém me pagar que está me devendo, a minha mãe me emprestar um dinheiro, poxa, eu vendeu um negócio que eu estou vendendo, eu consegui fazer para poder pagar minha conta de luz, ai, cara, que alívio. Você vai começar a sentir. Eu vou falar assim, ai, que alívio, ai, nossa, aconteceu, obrigada. É um sentimento. Mas eu estou no momento agora, eu digo vocês, né? Nós estamos no momento agora que o tempo todo o nosso cérebro está ocupado com distrações, com prazeres imediatos, com comparações. Pior ainda, as pessoas vão adoecer mais ainda com essa revolução tecnológica que a gente está passando. E as pessoas não estão se dando conta. A gente já teve aqui quase 60 pessoas, né, Jéssica? Hoje a gente tem 9. E uma já saiu. Conseguiram entender? E cada vez mais o mundo, né? A gente fala mundo, está nos engolindo.
né? A pressão social está nos engolindo. Então, estar aqui se dedicando, como eu mandei lá no áudio para vocês, viver essa experiência ao vivo é um valor imensurável, imensurável, porque você se dedicar, desacelerar, vir ouvir, vir ter essa clareza, né, de visualizar mesmo, pera lá, tô fazendo merda comigo mesmo. Porque esse momento aqui é sobre você, não é sobre família, é sobre você, sobre tomada de consciência daquilo que você precisa melhorar em você, transformar em você, mudar em você, evoluir em você, é tudo sobre você. Exatamente. Então, assim, o que a comunidade faz? São encontros para trazer clareza, lucidez e trazer sistêmicos para você entender quais são os seus complexos, quais são as suas feridas, para você reconhecer. A gente ensina a vigiar, a gente ensina hábitos para você criar de forma mais rápida essa vigia. Opa, eu estou no meu padrão, vou recuar, não vou fazer isso, não vou tomar essa decisão, estou pensando assim, peraí, vou transmutar. A comunidade nada mais é do que isso. Tá? No final eu vou falar aqui uma coisa. Vamos lá, pensa na meta que você quer alcançar ou na situação que você quer mudar. E aí você vai se imaginar nessa experiência, com o resultado vindo, você se realizando do que você pensou. Cria um filme mental da situação ou do resultado no futuro. Cria um filme dentro da cabeça de vocês. Visualize os sons, use os 5 sentidos. Que cheiro vai ter o carro novo que eu quero? Quem vai estar nesse meu carro novo? Qual a cor? O que eu vou sentir? Como que vai ser o volante? Usa os seus sentidos para levar bastante informação para o teu cérebro. Repita isso na sua mente, com bastante frequência. E aí a tríade da mentalidade magnética, que a gente vai falar mais na frente, a gente já falou na comunidade, eu também tenho a mentoria da mentalidade magnética, são essas 3 tríades. Qual é? Autoimagem, autoestima, automerecimento e autorrecebimento. O que é isso, Marcelo? Autoimagem, como eu me percebo. Autoestima, como eu me estimo. Automerecimento, o que eu mereço. E o que eu mereço, eu sei receber? Eu digo ok para receber? A outra tríade, quem eu fui? Aí a gente vai lá nas nossas feridas, nos nossos complexos, nas nossas referências, aquilo que trouxe informação para o nosso cérebro. Quem eu sou hoje? Eu sou reflexo disso. Quem eu quero ser? E aí, por último, você vai tomar a decisão. Eu quero mudar esse cenário de vida que eu tenho. Eu vou dar clareza para esse cenário de vida que eu quero chegar. E aí eu vou começar a reverberar. E é no reverberar que você muda de comportamento, muda de hábito, seus pensamentos são outros, seus sentimentos, ações e reações são outros. Uma técnica da lei da atração é a tríade da mente, né? Que eu falo, pensar, sentir, né? E agir. Então, é uma tríade. Tudo na nossa vida é uma tríade. Alinhar a mente, sentir, você vai visualizar para você ter a sensação, porque coisas que a gente sente são imaginárias. O nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele não tem isso. Então, se eu começo a me imaginar numa situação, o teu cérebro está achando que aquilo está acontecendo. O que vai acontecer com as suas emoções, com o seu sentimento? Você vai sentir. E aí você vai se comportar. O que é se comportar? O que seria se comportar? Eu me vejo uma mulher sócia da empresa que eu trabalho. Mas como que eu me comporto? Comendo, me vestindo, falando, me posicionando, com quem que eu estou andando. Eu começo a me comportar. Então, eu já me comporto como se aquilo dali fosse real. E aí tem essas técnicas que vocês vão receber em PDF, que é água, beber água, e
Imaginar o seu cenário de vida, seja qual parte dele. Bebendo água, toda vez que você bebe água, pensar no objetivo, sentir ele com gratidão e agir. Aí eu não bebo água rápido, eu respiro, eu vivo o momento presente, eu reverbero aquele sentimento junto com a água. Ou seja, eu estou fazendo duas funções, uma fisiológica e uma emocional no mesmo tempo. Essa é a técnica da água. Tomando banho, eu visualizo, toda vez que eu tomar banho, eu estou imaginando os meus medos, as minhas crenças, os meus complexos, aquilo que eu falo que eu não mereço, aqueles pensamentos intrusivos sobre minha pessoa, sobre as áreas da minha vida, sobre o mundo. Eu começo a imaginar que aquilo tudo está se limpando. Eu estou passando essa mensagem para o meu cérebro. Quadro dos sonhos, entra no nosso inconsciente, também é uma técnica. A escrita, pelo amor de Deus, eu ensino muito a escrita. É um processo cognitivo. Fazer o cronograma do seu dia, fazer as suas anotações. Respiração presente, no mínimo 3 a 5 minutos, vivendo o presente. O que eu estou ouvindo? O que eu estou sentindo? Eu estou de olho fechado? O que eu estou imaginando? Se eu estou indo muito para o futuro, eu volto para o meu presente. Se eu estou indo muito para o passado, eu volto para o meu presente. Eu vou criando a habilidade no meu cérebro de viver o momento presente, estar, sentir. Alinhamento mental. Nós temos isso na comunidade. 7 alinhamentos. Nós temos alinhamento para cada dia da semana. Então, alinhamento mental, você está alinhando o seu inconsciente, que só tem um padrão de pensamento, de sentimento, ele só fica ali naquele padrão. Você alinha isso. Não, eu não sou uma mulher que tem baixa autocapacidade, porque eu fui capaz e eu sou capaz disso aqui. Você está mandando mais informação para o seu inconsciente. As induções, o que são as induções? Você se imaginar curando a sua criança, você se imaginar conversando com alguém, a conversa telepática com alguém, ela te ensina isso. Já viu aquela história quando você está olhando para uma pessoa, a pessoa do nada pega e olha para você? Ela sente que você está olhando para ela, que você está se conectando com ela. Então, as induções hipnóticas, que a gente chama de indução magnética, nada mais é para você fazer as curas. Elas ajudam muito nas curas das nossas feridas e dos nossos complexos, que também tem na comunidade. Todos os complexos e todas as feridas. E o caderno magnético, que a gente tem, obviamente, que são os exercícios sistêmicos, que a escrita é muito importante para você ter clareza de quem você foi, de quem você é, de quem você quer ser, da sua autoimagem, da sua autoestima, do seu automerecimento e recebimento, e a decisão que você vai tomar. Você vai montar um organograma, você vai montar um fluxograma, de forma que você consiga dar clareza para a pessoa que você quer se tornar. Gente, somos potência em maior, nós somos indivíduos em maior potência do divino. Ou você acha que o divino, ele fica lá em cima escolhendo quem vai se dar bem ou quem vai se dar mal? Por que umas pessoas têm tal coisa e outras não? Por que tal coisas passam por situações e outras não? É muito cruel com você mesma achar que você não é merecedora. Entenderam? Só que para isso tudo acontecer, precisa-se de autodesenvolvimento. Para você se autodesenvolver, você precisa de autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Você precisa entender a sua base que foi imputada na sua mente. Nós somos um personagem. E eu só crio sendo a personagem principal quando eu me conheço, quando eu sei meus padrões. E é aí que eu me torno com uma mentalidade magnética. Que é magnética? Eu consigo atrair tudo que eu quero. Não estou falando, pensei, vem. Não, existe
um processo para você chegar onde você quer. Isso depende somente de você. Tá? Vou parar. Alguém quer me fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa no, por mensagem? Não, vou deixar gravando. Eu vou liberar aqui para vocês falarem. Alguém quer me perguntar alguma coisa?